Oi, gente, boa noite. Estamos aqui para uma live, a primeira live. Estou estreando nas lives essa modernidade que a pandemia acabou trazendo essa realidade para dentro das nossas casas, né? Hoje a minha live será com o Dr. Ayrton Daniel Ribeiro Filho, médico obstetra, ginecologista. Mas antes eu vou fazer a minha apresentação. Eu sou a Ângela Duarte, eu trabalho no Hospital Municipal atualmente, trabalho aí como auxiliar de enfermagem no setor de controle de infecção hospitalar e eu sou técnica de enfermagem formada, mas auxiliar de concurso, né? Também fui vereadora no município de 2013 a 2016 e sou formada em Direito desde 2005. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que tem amedrontado um pouco as gestantes e também pela escolha, né, no final da gestação, do parto normal ou cesárea, saber da reação, os medos das gestantes na pandemia, no Covid, e eu convidei o Dr. Ayrton Daniel Ribeiro Filho, que é médico obstetra, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou vendo aqui, oi Eliane, que entrou, Jefferson, quem mais? A Cirandinha também nos prestigiando, que lá também você encontra as roupinhas dos bebês, a Gabriela Maggioli, Simone Fibra. E o doutor, como eu ia dizendo, o doutor Ayrton Daniel Ribeiro Filho, ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestrado em ginecologia pela Unicamp, tem MBA de saúde na FGV e é pós-graduado em psicologia junguiana e medicina antroposófica. Trabalha com humanização do nascimento e slow medicine. Tá? Nós vamos falar um pouquinho. Oi, Celi, tudo bem? Ali nós temos também a Nárgila, a Celi, a Nárgila. E eu vou agora estar iniciando essa live aí para a gente bater um papo com o Dr. Ayrton Daniel. Ok? Vou agora chamar o nosso convidado especial. Só um minutinho, gente, que hoje é minha estreia na live. Estamos aguardando. Boa noite, doutor Ayrton. Tudo bem? Pronto, tudo bem. E você? Muito obrigado pelo convite. Por nada. É um prazer ter você aqui como convidado, né? Você que já trabalhou com a gente em outros debates aí, frente ao Dia Internacional da Mulher. E hoje eu já fiz a sua apresentação, né? Que é médico, ginecologista, obstetra, e fez questão de falar que é carioca, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Tem aí o seu mestrado e MBA, pós-graduado em medicina junguiana, em medicina antroposófica, diferente esse nome, né? Trabalha com humanização do nascimento e slow medicine. E hoje, doutora Ayrton, eu tenho um assunto para a gente estar tratando, que é o parto normal e cesárea, né? Que a gente sabe que tem aí um mito muito grande, tem dados levantados de que mais de 55% das mulheres optam pelo parto cesárea, né? Mesmo sendo em cirurgia eletiva, quando o ideal seria aí em torno de uns 10% e com certo critério. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, que você desse uma abordagem, porque, tá, engravidei, chegou a hora, e aí? Né, que parto escolher, qual a melhor forma, o que evitaria, menos estresse para o bebê, complicações para a gestante. Então, eu gostaria que você falasse que o especialista do assunto é você, e que está mais acostumado com as lives, eu estou aqui estreando hoje. Ângela, muito obrigado pelo convite.
e falar sobre esse tema é sempre um prazer, nunca me cansa. Esses anos todos, depois de formado, depois da residência, logo eu comecei a apresentar alguns cursos de gestantes para os hospitais onde eu trabalhava. Isso se tornou uma constante na minha vida. Então, eu hoje tenho já 30 anos de formado e eu não canso de fazer isso. Então, eu te agradeço por me dar essa oportunidade de falar mais uma vez, coisa que eu gosto de fazer. Então, eu hoje, com essa jornada toda aí de medicina e de estudo do ser humano, você falou que eu sou especialista em medicina antroposófica. É bom deixar claro que medicina antroposófica não é considerada uma especialidade médica pela Associação Brasileira. Homeopatia mas medicina antroposófica não. Então, eu estudei antroposofia e ampliei a medicina, o olhar da medicina na antroposofia. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina Antroposófica, que forma a gente, nos forma numa medicina ampliada pela antroposofia, mais esse é o termo, né? E a antroposofia é de entender melhor o ser humano. E eu venho muito nessa busca de entender o ser humano. E eu acho que a gente tem um olhar histórico, perceber que nós somos uma espécie que vingou no planeta Terra, né? Vingou até demais. Acho que a gente superpovoa o planeta hoje, mas demos certos, né? E viemos de uma era antropológica e da Idade da Pedra, onde o parto, quando acontecia lá, na verdade, é igualzinha como acontece hoje, né? Evoluiu em tantas coisas, mas a reprodução é a mesma coisa. Nós vivemos e nós temos uma assistência melhor ao parto. Nós temos bebês que nascem um pouco mais leves, um pouco antes do que nasciam naquela época. Mas, de qualquer maneira, o trabalho de parto no ser humano é a mesma coisa. Ele é um processo que funciona no nosso corpo tal qual funciona a digestão. Ele é um processo que se passa inconsciente, ele acontece no corpo da mulher de uma hora para outra. A reprodução também. Ela não estuda nada para reproduzir. Ela, depois de uma concepção, tudo acontece independente da vontade dela. O corpo faz. O corpo prepara, a mulher para o parto, o corpo prepara a criança para nascer. E esse corpo é perfeito para parir, né? Só que, ao longo dos anos, muitas coisas foram mudando. Por exemplo, hoje eu escuto tanto as pessoas falarem assim para mim: mas, doutor, não faz mal ficar sem menstruar? É o normal, né, menstruar? E isso é muito engraçado, porque todo mundo acha que o normal é menstruar. A mulher que menstrua é a mulher de 50 anos para cá. Porque até a idade dos nossos avós e bisavós, essas mulheres engravidavam 15 vezes, amamentavam 15 anos e meio, e elas passavam a vida contando nos dedos quantas vezes elas finalmente tinham menstruado. E na época da pedra, uma fêmea que menstruasse andando com o seu bando chamava a atenção dos predadores. Uma mulher que menstruasse todo mês naquela época era considerada uma doente. E ela ia morrer, ela ia ser atacada, ela ia ser perseguida. Então, a menstruação nunca foi um fenômeno normal. Depois que inventaram o anticoncepcional e o planejamento familiar, aí se tornou um fenômeno habitual e a gente passou a achar que é normal, mas, na verdade, a menstruação trouxe muitas doenças para as mulheres, né? E na parte da obstetrícia, a mesma coisa. As mulheres, a mulher mais primitiva, ela tinha mais contato com a dor, ela tinha mais intimidade com a natureza, ela estava sempre exposta, ela sofria mais no corpo, né? Assim como nossas índias ainda andando descalço pela selva, tem uma intimidade maior com a dor. A mulher urbana foi perdendo isso, né? E com a evolução de tudo, assim como passamos a nos alimentar cada vez pior, passamos a achar que nascer cirurgicamente é o mais moderno. E tudo isso vem regado, medo grande da dor, porque não temos mais a intimidade com a dor. Quando você sente qualquer dor, você já toma um remédio para a dor.
Então, Sim. foi uma mudança histórica, antropológica que está acontecendo com as mulheres. E esse entendimento cultural, né? As mesmas pessoas que ainda fazem fila na porta de drive-thru de comidas totalmente venenosas e refrigerantes e estão se envenenando, né? Também pensam que a cirurgia é a maneira mais fácil de fazer um drive-thru do nascimento, né? Então, existe um gradiente muito grande de pessoas achando que é mais moderno nascer de cesárea. Mas nosso corpo foi feito, sempre esteve preparado e vingou muito bem nascendo de parto normal. Aí você me pergunta o que é melhor, eu vou te responder que a natureza é sempre melhor. Se você pode tratar com a própria natureza, se você pode se utilizar da natureza, se você pode estar na natureza, sair do ambiente contaminado de tanta artificialidade, sempre vai ser melhor. Se você tem a dádiva de ter um parto que aconteceu em 3 horas e meia e só sentiu dor nas últimas 2 horas, não pode ter nada melhor que isso. Mas a verdade é que tem partos normais que também não vão evoluir, e aí, nesses casos, obviamente a cesariana é muito bem. Apesar disso tudo, Ângela, só para encerrar essa pergunta introdutória, o Brasil, se nós fizermos uma comparação, assim, no Brasil, as coisas, a cultura é uma coisa, a ética é uma coisa, o direito é uma coisa. Se você vai para a França, lá a cultura é outra coisa, a ética é outra coisa e o direito é outra coisa. Quando eu estava entre o mestrado e o doutorado, eu tive uma bolsa de estudos e eu fui para a França. Eu entrei no centro cirúrgico um dia acompanhando as cirurgias ginecológicas e eu perguntei: e qual vai ser a próxima cirurgia aqui? E o residente me respondeu assim: vai ser uma IVG. Aí eu fiquei falando: IVG, que será uma IVG? Aí se eu perguntar, parecer que eu sou tupiniquim, que eu não sei nada. Eu nem me atrevo, doutor. Deus demais, e eu falei: então, o que é IVG? Aí ele respondeu: o IVG? Ué, é uma interrupção voluntária da gravidez. Era um aborto provocado, voluntário, e o médico fazendo. E aí veio toda aquela história da França, foi o primeiro país a legalizar o aborto, e lá o aborto é legalizado, você chega no hospital, faz o aborto do jeito que quer. E eu tomei um choque, né? Porque no meu juramento de Hipócrates, lá na faculdade, eu jurei que jamais faria o aborto. Eu ficava... Isso foi um confronto. Então, eu entendi que quando você chega num país assim, e a cultura é outra, e os direitos das mulheres que lutaram por isso e adquiriram esse direito, e lá isso é um direito adquirido, aqui no Brasil a cesariana é um direito adquirido da mulher também. A mulher tem esse Sim. de pedir, né, por vários motivos que eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas ela adquiriu esse direito. Independente de, às vezes, a cesárea dela não ter indicação, essa mulher pode assinar um papel e pedir a sua cesárea, né? Então, isso é uma hoje, que em outros países esse direito não existe, né? É um confronto muito grande, né, doutor? Porque eu que trabalho no hospital e que vejo, né, afinal de contas, nós nos conhecemos no hospital desde 1993, que foi o mesmo ano aí de concurso, Foi mesmo. e de 2016, com a resolução, né, que teve a resolução do Conselho Federal de Medicina, dando essa oportunidade da escolha, eu acho que isso complicou muito, porque o medo da dor, o pavor à dor, acaba fazendo opção pela cesárea, como o doutor acabou de falar. Mas a maioria das vezes, eu vejo que falta um pouco de instrução durante esse pré-natal, e a mulher, na verdade, ela fica tão focada em saber, meu filho é normal? Né? Vai nascer com algum problema, vai ter alguma síndrome, que ela acaba esquecendo que quando chega no momento de nascer, o que seria mais ideal para o filho dela. Visto que, como eu trabalho no controle de infecção hospitalar, e eu tenho muito contato com a ginecologia,
que a gente vê que um parto normal, ela chegou no quarto, ela já está andando, está fazendo as coisas, está conversando, carregando o bebê. A cesariana é um parto que é feito de uma cirurgia, né? Tem corte, corre o risco de infecção, a mortalidade aumenta mais, corre o risco maior, o risco para o bebê, o sangramento, a hemorragia. Então, eu acho muito importante a gente estar falando desse assunto, porque por diversas vezes a gente se depara com pessoas brigando no corredor porque a minha esposa está sentindo dor, ou porque eu estou sentindo dor, que eu estou numa indução do parto, sendo que ela não precisaria passar por esse sofrimento e poderia fazer uma cesárea, né? O que é inviável. Porque em relação aos Estados Unidos, nós fazemos cesárea no Brasil 2 vezes mais que outro país. Então, realmente, com a resolução, isso ficou mais complicado, muito mais complicado, né? O parto normal, às vezes, precisa de uma ajuda, que eu gostaria que o doutor falasse desse parto, né? O que é um parto normal, o que é um parto natural, né? Os benefícios desse parto para o bebê, os benefícios para a gestante. Eu sei que tem muita gente entrando aqui na nossa live, vou até olhar as perguntas, se tiver alguma gestante que tenha dúvida e queira fazer, no final a gente dá uma pausa para estar respondendo essas questões. Mas aqui vai ser um bate-papo e o doutor fica à vontade para falar do parto natural, o benefício que traz para a mulher, né? O parto humanizado que hoje é feito. Inclusive, eu vi uma pessoa que está aí falando do parto humanizado nas perguntas, então eu gostaria muito que o doutor falasse a respeito disso também, né? Então, a Gabriela fez um comentário interessante aí. Ela falou que, muitas vezes, os próprios médicos abordam a gestante e direcionam uma cesárea como sendo a melhor solução. Isso é verdade. Sim. Nós vivemos hoje numa era onde a gente controla tudo, né? Você, pelo seu celular, você tem o controle de todas as suas contas, seus investimentos, você faz compras, você faz reuniões, você tem o controle, né? Você pode sair do seu trabalho e ligar a luz de casa, do celular. É uma coisa cada vez mais surpreendente, né? Temos o controle de tudo, mas não temos o controle do parto, da hora que vai nascer e como vai ser. Né? A gente só sabe dar assistência, a gente só sabe fazer o papel do sentinela que acompanha como o processo está evoluindo. Mas eu não sei como vai evoluir, como vai ser. E isso desorganiza a vida de todo ser humano moderno. Por isso a cesárea marcada na segunda-feira às 8 horas é mais bem-vinda para todo mundo. Para a gestante também, para o marido da gestante que vai tirar 5 dias de afastamento da segunda-feira, os familiares que já chegaram no domingo, já compraram a passagem, já organizaram. Então, essa é uma tendência, né? É uma tendência do ser humano de uma maneira geral, dos médicos também. O que mais preocupa nessa cena toda, Ângela, é que tem muitos que só indicam cesárea e só fazem cesárea. E aí eu vou te dizer que a cesárea é fácil, sabe? Fazer uma cesárea é muito fácil. Acompanhar um parto normal já não é tão fácil assim, exige que seja obstetra. Né? Uma cesariana, se precisar, um cirurgião faz, um ortopedista faz. Mas um parto normal Sim. ele não faz. Sim. Então, exige mais acurácia do médico, né? Exige mais competência para ele ter certeza que tudo vai evoluir bem, tudo bem mesmo, porque é num parto normal mal assistido que acontecem os tocotraumatismos, mas não numa cesárea agendada. Numa cesárea agendada acontece infecção, hemorragia e um pouco de prematuridade, de tirar o bebê antes da hora dele. Né? Porque muitas vezes a cesárea fica num agendamento que é conveniente a todos, menos o bebê. Ninguém perguntou para o bebê se aquele dia estava bom para ele. Então, às vezes, o bebê não nasce muito bem, muito preparado, né? Então, a cesárea complica mais assim. Agora, o parto normal, se não for bem assistido, se o médico não está ali do lado, a equipe, né? A enfermeira obstetra, a doula,
não estão ali, não percebem que tem alguma coisa errada evoluindo, você tem poucos minutos para agir, né? Então, o parto normal, ele exige uma obstetrícia, um estar ao lado, que é o que a obstetrícia quer dizer, muito mais do que a cesárea, né? Então, ela ficou mais fácil. Ela ficou como uma solução mais fácil. Eu costumo dizer que é mais fácil igual a um drive-thru e é mais fácil igual a um agendamento de uma cirurgia plástica. É Então, verdade. o parto normal dá mais trabalho. O parto normal chama a gente de madrugada. O parto normal me faz cancelar o consultório avisando as pessoas em cima da hora. Então, o parto normal, às vezes, é uma correria, é um estresse, uma urgência também. Você não sabe se vai dar tempo, se não vai dar tempo. Sangrou, o casal não sabe se aqueles. Até alguém explicar para ele que aquele sanguinho ali é normal, ele vai ficar estressado. Então, Rompeu a bolsa, né? Há quanto tempo pode ficar com aquela bolsa rompida até chegar no hospital, né? mas o parto normal é um procedimento, é um processo. Eu escuto muita gente falar assim que é coisa de índio, né? Porque parece agressivo, mas ele é tão espontâneo, ele é tão romântico, ele é tão natural, né? Quando ele vem com a benevolência da natureza, ele é tão perfeito, ele é tão menos inócuo do que uma cesariana. Uma cesariana é uma baita de uma cirurgia, corta um monte de coisa, sangra para dedéu, um salva-vidas, né? A cesariana é um salva-vidas. Ela tem que estar sempre de sobreaviso para um parto normal, porque ela é a salvação muitas vezes. Mas ela não é melhor. Ninguém sai de uma cesárea melhor do que de um parto normal. Eu acredito Jamais, né? que uma pessoa até possa sair, uma ou outra pode sair de um parto normal se sentindo derrubada, cansada, esgotada e machucada porque teve ruptura, ou porque fizeram uma episiotomia, mas no geral um é pós-operatório, pós-cirúrgico, né? E o outro é um parto normal, é uma recuperação surpreendente. Nesses anos todos de obstetrícia, eu vi que a incisão que se fazia na vulva, a episiotomia, ela deixava sempre uma cicatriz e ela fazia sempre. Ela era muito. Era um chamariz para maiores lesões que se ampliavam a partir dela na hora do parto, né? Quando eu parei de usar a episiotomia, uma vez que ficou evidente cientificamente que não havia nenhuma vantagem, que a episiotomia se tratava apenas de uma lesão corporal desnecessária, quando eu parei de usar a episiotomia e eu comecei a ver as rupturas, no início eu fiquei muito preocupado. Eu estava fazendo alguma coisa ruim, porque eu sabia fazer a incisão cirúrgica e não estava acostumado a ver rupturas espontâneas. Depois que eu comecei a ver as rupturas espontâneas que aconteciam cicatrizarem, e eu comecei a não ver nem onde a cicatriz. Então, muitas vezes eu confundia a gestante na revisão puerperal, e eu ia fazer o exame ginecológico, e eu falava, seu parto não teve ruptura, né? E ela falava, teve sim, doutor, me deu ponto. Eu falava, nossa, eu não consigo encontrar a cicatriz. E como o corpo é perfeito, como ele regride tão perfeitamente. Então, é muito comum, depois do parto, ali na primeira horinha, a gestante queixando, está queimando lá embaixo, está ardendo tudo. Volta no dia seguinte, ela está andando e falando, hoje eu não senti nada. No dia seguinte, Ângela, é uma recuperação assim fenomenal. Então, parece que é uma coisa bem da natureza mesmo. Eu acho que não existe Sim. nenhum corpo que cicatrize tão rápido e melhor do que o pós-parto ali, a vulva no pós-parto. Sim, sim. Inclusive aqui, né, a gente está vendo aqui nos comentários que tem mulheres dizendo que se todo o médico, o ginecologista, o obstetra tivesse essa paciência e essa consciência de estar explicando da forma que o doutor está explicando, seria mais fácil, né? Ela se sentiria mais acolhida. Eu vou citar um exemplo, né? Eu tenho 2 filhos, eu tive uma gravidez de risco, muito complicada, mas eu queria o meu parto normal. Eu tinha perdido 17 quilos, né? Tive perda de consciência, essas coisas. E eu me lembro muito bem
de um enfermeiro me dizendo assim: ah, você sabe o que é engolir um guarda-chuva fechado e soltar ele aberto? Aí eu me espantei, né? Eu era muito jovem, né? Eu fui mãe muito jovem. Eu falei, gente do céu, eu nunca me imaginei comendo um guarda-chuva, né? Mas eu acredito que não seja ruim. Por quê? Porque a minha avó materna foi mãe de 12 filhos, todos nascidos de parto normal, e nascia na roça, né? Imagina quantos anos atrás, se a minha mãe tem 71 anos, vai fazer esse mês, nascia na roça, ela mesma esquentava água, colocava toalha, cortava o cordão umbilical, às vezes não dava tempo nem de vir parteira, e no outro dia estava trabalhando normal, não pode ser uma coisa tão ruim assim. Então, realmente, e eu vi aí, né, as pessoas no comentário falando isso, e que vem de encontro ao que você falou, porque hoje a correria do dia a dia, na verdade, hoje, também olhando aqui alguns questionamentos de quem está aí nos ouvindo, que hoje você vai para um convênio médico e você quer ser assistida por aquele médico, né? E aquele médico que te atende durante a sua gestação, ele está tão na correria que se você optar pelo parto normal, ele fala, não, parto normal não posso fazer. Eu não vou fazer o seu parto normal, vai ter que ser a cesárea agendada, vai ter que ser nesse dia, porque senão também, se não for nesse dia, você vai ter que pagar para ter esse bebê, para que eu faça a cesariana, né? Então, tem todas essas questões que eu acho que falta aí uma boa fiscalização, já que a Organização Mundial de Saúde tem feito campanhas de conscientização na tentativa de reduzir o número de cesarianas, principalmente as eletivas, né, para 10%, porque o dado que a gente tem ainda foge os dados dos hospitais particulares, né, que a gente acaba aí sabendo por dados levantados pelo setor estrangeiro, que acaba sendo mais de 80%. E realmente, né, eu acho que tudo isso gera essa dificuldade. O tempo, né, a mecanização de tudo, o capitalismo, e a gente acaba transferindo responsabilidade. E como você bem disse, a criança ela não teve essa opção de escolha, né? Então, se fosse levado esse parto humanizado, como o próprio doutor faz, levado mais a sério, né? Essa questão de você estar ali com o seu bebê, dentro ainda do seu ventre, você está conversando, dizendo que você vai proteger, que ele está ali, que vai chegar um momento. De repente chega esse momento que você faz, você arranca aquele bebê, corta, sai de qualquer jeito, né? Então isso é uma coisa que tem que ser mais instruída, mais fiscalizada, mais conscientizada, inclusive nos sistemas aí de acolhimento familiar, das unidades básicas de saúde, né? Que a gente também perdeu muito com a falta de profissionais voltados para isso. Então, é uma coisa realmente assim para se pensar. Doutor, eu já assisti várias lives suas, né? E hoje o assunto é a pandemia, o assunto é o Covid. Existem muitos mitos em cima, né? A gestante, a gente vê muita gestante. Eu vejo assim, né? O meio, que eu tenho uma filha de 29 anos, ela tem várias amigas. Imagina se eu engravidar nessa pandemia, o que vai acontecer com o meu bebê? E a hora de nascer, que tem mães que já estão aí, né? Ou já nasceram, outras ainda que têm o bebê programado aí para nascer mais para frente. E nesse ápice da pandemia, o medo, né? O que é mito, o que é verdade, o que o doutor pode estar passando para tranquilizar essas mães, né? Para estar falando um pouquinho também da gestação na pandemia, né? Os medos, as aflições, as dúvidas em relação a isso. Bom, vamos lá. Existe muito pouca informação de base científica com relação ao Covid, a infecção pelo Covid-19. Essa infecção surgiu no planeta faz 6 meses e não houve um protocolo ainda, não houve um protocolo de pesquisa
de segmento de coorte, digamos assim, ou seja, para saber o que acontece com uma gravidez, não deu nem 9 meses de infecção. Por outro lado, pesquisar com grávida é sempre muito complicado, né? Toda pesquisa precisa passar por uma comissão de ética e ser aprovada. E quase nenhuma comissão de ética aprova testar remédio em grávida. Manda testar em outro e na grávida por último. Então, a gente não tem muita pesquisa com grávida. Então, acaba tendo informação para gerar base científica, são recolhimentos de dados diversos de gestantes de diversos países que tiveram a infecção e vai juntando os dados, tentando fazer uma meta-análise desses diversos casos espalhados fora de uma metodologia tão restrita. Entretanto, a pesquisa, para ela dar um resultado de base científica, a pesquisa precisa ter uma bioestatística sempre com um resultado de intervalo de confiança, que a gente chama, que seja significativo. Ou seja, para eu dizer que isso é maior para tal usuário, ou para uma gestante, ou para um usuário de remédio, eu preciso, na verdade, ter examinado ou ter acompanhado um N, que a gente chama de N, é um número muito grande de voluntários nessa pesquisa. Com 30, 40, 60, não dá para você concluir alguma coisa com certeza. Você vai, talvez, apontar uma possibilidade ou uma tendência das coisas, mas não responder com base científica. Então, não existe ainda nenhuma certeza em nada do que eu vou falar, mas houveram algumas publicações. Primeiro, a primeira delas foi do Colégio Real de Ginecologia e Obstetrícia da Inglaterra. Depois, algumas publicações em revistas mais consistentes, fazendo já estudo de meta-análise de casos diversos. Houve casos de bebês contaminados, mas não se tem certeza se a contaminação aconteceu verticalmente do corpo da mãe para o bebê dentro do útero. Ainda não se tem certeza disso. Há países que recomendam o isolamento do bebê, da mãe que tem o Covid, durante o aleitamento, a amamentação, o isolamento dessa criança da mãe até a convalescência, e outros países que não recomendam. Então, isso ainda é controverso também. Eu acredito que aqui no Brasil está se fazendo uma espécie de seleção. Quando a mãe está num estado crítico, de carga viral muito alta, estão fazendo o afastamento do recém-nascido. Quando não, estão deixando com a mãe. Então, o que parece também que a gestante não é mais acolhida do que a população de uma maneira em geral. Apesar dela, um indivíduo com um certo comprometimento da imunidade, porque a imunossupressão é um componente natural da fisiologia da gravidez, isso parece não fazer das gestantes um grupo que se contamine mais fácil ou mais gravemente. Então, elas estão se contaminando igual a todo mundo. Geralmente, a gestante é uma mulher mais jovem, está fora do grupo de risco da idade. O que vai realmente traduzir risco são as comorbidades com as outras doenças que ela pode ter associada. Então, o que se tem com relação à gravidez é isso. Não existe indicação de interrupção da gravidez por conta da infecção do Covid. A indicação é do parto no 9º mês. A indicação é do parto pela via obstétrica mais adequada, então, em tese, pelo parto normal. E só se indicaria a cesariana por motivos obstétricos e não pela infecção pelo Covid. Sim. E o que mais? O que eu gostaria de falar na minha prática é que eu vi pessoas assim que não vieram na consulta de pré-natal por medo, que não fizeram o ultrassom por medo, que não foram para o hospital ganhar o bebê por medo. Então, Nossa! então eu vejo assim,
Isso, eu temo por isso, porque a assistência obstétrica é muito importante. O pré-natal é uma atitude preventiva, um acompanhamento preventivo. Então, eu fico sempre preocupado, até quando uma gestante passa 2 semanas da data dela, ela não voltou, eu ligo sempre para saber se ela está sendo assistida em outro lugar, porque ficar sem assistência é o mais perigoso, né? Então, eu não recomendo, acho que tem que se proteger, tem que tomar os cuidados, sair na rua e vai fazer o exame, depois vai no consultório fazer a consulta do pré-natal. Sim, usar a máscara, passar o álcool gel, né? Lavar, manter o distanciamento, né? Mesmo porque hoje, né, doutor, a realidade ela é mundial e todos os consultórios eles estão preparados para receber não só as gestantes, mas em qualquer outra especialidade, a pessoa que tem necessidade de dar continuidade no tratamento, né? E o pré-natal é de suma importância para uma gestante, não tem como fugir disso. É. E aí a gente está vendo algumas atitudes nos hospitais com relação às internações das gestantes. Então, tem hospital que está restringindo a equipe, que proibiu a entrada da doula, por exemplo, para diminuir o risco de número de contato social, né? Tem hospital que restringiu, a todos os hospitais restringiram as visitas, né? Sim, Mas sim. o que está liberando alta precoce, com 24 horas pós-parto já está liberando e manda a ambulância correr, colher o teste do pezinho na casa da gestante para poder diminuir o risco dela, o tempo de exposição ao risco hospitalar. Sim. Agora, infelizmente, tem alguns hospitais pedindo para os maridos não acompanharem o exame de ultrassom, pedindo para o marido não acompanhar o parto. Aí eu já acho que é um pouco demais, porque o marido... Aliás, porque é um convívio familiar, aquela gestante convive com aquele marido 24 Então, horas por dia, né? ela tem Covid também, eu acho que não precisa ser tão radical de tirar esse direito da gestante nessa hora, mas eu concordo com todo o resto. Eu acho que essas restrições são para... as gestantes estão tendo entrada independente, não passa mais do pronto-socorro. Aliás, tomara que fique assim para o resto da vida, porque... Seria o correto, né? Tira elas daquele tumulto, ali no pronto-socorro tem um monte de gente doente. E a gestante é o único paciente que não é doente. Sim. Ela está... né? Então, ela merecia mesmo todo um atendimento à parte. E você falou da humanização, eu queria dar uma palavra sobre isso, né? Justamente, a humanização, justamente, ela é uma onda que está passando pela medicina, sabe? Não é só o parto humanizado, é a humanização da medicina de uma maneira geral que a gente está vendo esse movimento de implantação. Não é uma questão apenas de o parto do jeito, com respeito à mulher, não. É o cara que tem uma asma grave e que precisa tomar muito corticoide e corre o risco de ter uma perda de acuidade visual e não enxergar mais bem por causa do remédio. E ele ter o direito dele de dizer, não vou tomar, eu quero sofrer de asma para não ficar cego, eu gosto de fazer o meu crochê, não quero parar com isso. Isso é humanizar também, sabe? Quando você respeita o direito do ser humano de se manifestar, mesmo frente à adversidade que ele está enfrentando, e você do lado às vezes tende a dizer, não, mas isso é um absurdo, você tem que tomar. Deveria, mas vamos respeitar, é um outro ser humano e está fazendo a opção dele, e isso é humanizar a medicina de uma maneira geral. Então, eu entendo que quando se fala de parto humanizado e nascimento humanizado, na verdade é o assunto mais fácil para se introduzir a humanização na medicina, porque a gestante, ela realmente não é um doente, ela é um único ser intra-hospitalar que não está doente. Então, ela realmente já merece uma particularidade toda a parte, porque ela não precisa ser tratada como um doente. O hospital inteiro, a equipe inteira, está acostumado a tratar os internados como doentes, vítimas de enfermidades que precisam de mim
se não tão mal da vida. A gestante não é assim. A gestante, já de antemão, ela merece um tratamento diferente, individualizado. E humanizar é justamente... Se você me pedir para resumir, eu resumo em uma frase. É o compromisso de só fazer o que é necessário. Isso é humanizar. E o que é necessário vai se individualizando pessoa por pessoa. O que é necessário para um pode não ser para outro. Então, eu entendo que humanizar o plantão é difícil, Ângela. Você está lá dentro e você vê isso. Bota, gestante chegou, rotina, pega a veia, não sei o quê, já colhe o sangue, já faz aquilo. É muito Não, não fácil. pode gritar, você está gritando muito, está falando alto, está assustando o paciente. Calma, controla isso, controla aquilo, né? A gente tem que ter também um olhar mais sensível, mais humano, né? Já que se preconizou aí há muitos anos, humaniza SUS, e até hoje a gente não conseguiu humanizar a saúde num contexto geral, né? No contexto de Brasil geral, a gente não consegue isso. Mas realmente tem isso que o doutor está falando e que a gente já passou por essas experiências por diversas vezes, né? O paciente, ele é dono de si, ele tem consciência de si e ele está ali quando você acorda e você tem que acolher as aflições dele também. E a gestante não é uma doente para estar exposta, como o doutor está falando. Então, realmente deveria ter um trabalho diferenciado, mais humanizado, né? No contexto geral, em especial a ela, que não é uma doente. É isso mesmo, realmente. Então, agora, humanização na época do Covid está ainda mais difícil, né? Mas Muito. está dando tudo certo. Eu fiz um vídeo esses dias alertando ao pessoal que eu tenho, desde o início da pandemia, eu tenho feito alguns dias de consultório atendendo, sobretudo, as gestantes, e eu só saio de casa para ir para o hospital, ou vou na farmácia e na padaria, e vou no hospital, quando entra uma gestante em trabalho de parto, vou atender. Então, no início, a gente tem um hospital dos sonhos, Ângela, tudo vazio, estacionamento vazio, pronto-socorro vazio, Pronto, socorro. centro cirúrgico vazio, só atendendo urgência, parecia domingo, todos os dias. Mas passou quase 2 meses, a gente viu que os pais estavam precisando botar volume de... Né, começou a voltar agora, e agora, semana passada para cá, eu comecei a ver gente com Covid nos corredores, Sim. Então a doença chegou, né? Justo na hora que a gente abriu, a doença chegou. Hoje foram 3 pessoas que me ligaram, 3 pessoas. A mãe de uma está com Covid, o marido da outra está com Covid e mais alguém, agora não... Olha, mas eu 3 de hoje de pacientes que... 2 grávidas e uma não grávida. Então, Sim. agora a gente vai ver o pico aqui de Campinas, né? Porque já foi em outros De lugares. Paulínia também, viu, doutora? A flexibilização, ela concedida, mas como a gente tem a humanização do direito do paciente, eu vou dizer, responsável pela sua vida é você mesmo, né? Então, tem a flexibilização, mas você tem que ter a sua conscientização. A sua conscientização, né? De continuar aí com as prevenções, porque realmente aumentou, o doutor está falando aí, hoje eu recebi um pedido de ajuda para uma criança que o pai e a mãe estão positivados, internados, a criança menor de idade, precisa ir para a casa da tia, precisa fazer o teste, então a gente está vendo que está acontecendo isso. E quem vai cuidar dessa criança que ficou lá, ou até mesmo, né, quando interna, a gente está vendo aí a evolução do estrago que faz na família. Então, a conscientização ela tem que ser mais fortalecida, de você valorizar a sua vida. A vida é sua. Você é o dono da sua vida. E você tem que preservar a sua vida. É isso mesmo. Doutor, eu estou vendo que, né, como, assim, a minha primeira live, mas você já está acostumado, daqui a pouco a gente está encerrando aí, então eu vou ler algumas perguntas, alguns questionamentos que eu vi que passaram aí. Dar os parabéns para a sobrinha da Silvana, que é uma guerreira, teve 4 filhos de parto normal, né?
Dizer para a Eliane Marie que sim, a live ficará gravada no YouTube, no Instagram, estará no blog, disponível para as pessoas assistirem depois. A Silene reforçou, muito embora o doutor tenha falado, se uma mãe com Covid ela pode amamentar. E tem a Nárgila está falando que se na hora não tiver médico para fazer uma cesárea de emergência, o que fazer? Se tiver em casa, se tiver na casa de parto normal e outras pedindo indicação de doulas. E acho que o doutor conseguiu ver aí para a gente estar dando um alôzinho aí para as nossas ouvintes, né? Então eu deixo aí para que o doutor faça essas considerações, porque senão daqui a pouco a nossa live cai e a gente fica sem falar com essas mulheres. Sobre a amamentação, eu acho que vai depender um pouco do caso, da mãe, do tipo de contaminação que a mãe está, do grau de enfermidade que ela está e da decisão da equipe que está atendendo esse parto. Sobre doulas, tem indicações, sim. Eu acho que precisa me procurar depois no inbox aí para eu te passar. Sim. Passe o seu Instagram, doutor. Aproveita seu Instagram, passe. Ayrton Daniel RF. De Ribeiro Filho. Ayrton Daniel RF. Então, foi essa pergunta do aleitamento, da doula, e o que mais foi, Ângela? Foi a questão de se chegar no hospital e tiver que fazer uma cesárea de urgência e não tiver médico. A questão do parto normal em casa. O parto... se o bebê... essa pergunta da Jéssica, se o bebê corre algum risco caso seja constatado coronavírus, né? O coronavírus é um risco para todo mundo, né? Seja constatado no bebê? No bebê? Corre risco, né? Uma infecção viral grave. Sim. Pode correr risco, sim. A cesárea, assim, o médico... No hospital sempre vai ter um obstetra, a não ser, por exemplo, centro médico não tem obstetra. Se você chegar ao hospital, obstetrícia. Não, se você chegar lá, ninguém vai fazer sua cesárea. Você vai ter que ir para o hospital, né? Isso preocupa. O parto, eu costumo dizer isso por experiência. O parto que nasce em casa sem querer, antes da hora, na hora que você estava se arrumando para sair, nasceu. Ou que nasceu no caminho, no carro. Eu já atendi várias vezes. Na ambulância, no SAMU, no Corpo de Bombeiros. Esse parto que nasce assim, de sopetão, que assusta com todo mundo, ele nem nasce bem. Sim, sempre. Sim. O que nasce rápido demais, nasce bem. O que não nasce bem demora para nascer. É o que enrola para nascer, o que tem problema para nascer, o que já devia ter nascido e não nasceu ainda. Então, se você está em casa e precisa fazer uma cesárea e tem que se locomover para o hospital, esse é o momento de risco do parto domiciliar. Os partos domiciliares feitos nos países envolvidos têm uma ambulância em um hospital de retaguarda e uma equipe no hospital, como deveria ser, sempre. Sim. Aqui a gente não tem essa estrutura, não outorgou e nem regulamentou essa questão do parto domiciliar. Muitos partos são feitos sem essa estrutura e está aí o risco. E eu já tive, eu costumo também alertar na obstetrícia, um bom acompanhamento do trabalho de parto pode, muitas vezes, antever o sofrimento de você fazer essa migração para o hospital a tempo. Antes da né? Quando você não tem ali uma vontade de forçar o parto, está vendo que não está indo bem, já transfere. Mas depois que o bebê nasce, um suposto trabalho de parto que foi tudo, parto que nasceu rapidinho, depois que o bebê nasce, o terceiro e o quarto período do parto, que é a saída da placenta, e a primeira hora após a saída da placenta, são os períodos que acontece a hemorragia. E a hemorragia, às vezes, é fulminante. Só vai conseguir um tratamento a tempo se tiver intra-hospitalar. Uma hemorragia não fulminante, talvez dê tempo de levar para o hospital, mas é uma situação imprevisível. Então, o que eu estou querendo dizer, antes do bebê nascer, dá para prever que a coisa não está indo muito bem e migrar para o hospital antes. Mas existem complicações que acontecem no pós e são mais difíceis de prever que vai acontecer. Então, são os riscos que, geralmente, as pessoas que vão fazer o parto domiciliar programado,
elas estão sabendo. E as equipes que atendem o parto domiciliar são equipes bem completas, são equipes de vários profissionais. Não tem médicos por causa dessa questão do Conselho Federal de Medicina. Tem enfermeiras obstetras excelentes parteiras. Sim, sim, temos sim. Então, a gente tem equipe, tem o desejo, é uma coisa factível, eu não sou contra o parto domiciliar, não, mas a estrutura de atendimento ela ainda é precária, ainda não é do jeito que eu O ideal. do jeito que pratica nos países desenvolvidos aí, em relação ao Então parto. tá. Isso. Mas é um parto muito legal, né? Se eu pudesse trabalhar com parto domiciliar, se a gente tivesse toda essa estrutura, fosse uma coisa legalizada, era capaz de eu só trabalhar com isso, Ângela. Eu não tenho dúvida disso, viu, doutor? Não tenho dúvida. Bom, a nossa live está chegando, né, aí ao final. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, né, que fizeram suas perguntas, dizer que a live ficará disponível aí no Instagram, no YouTube, lá no blog. Agradecer em especial a sua participação, doutora Ayrton, Ribeiro Daniel Filho, que além, assim, é um médico de excelência, mas um grande amigo que eu fiz aí pelo longo da vida. E dar os parabéns de sempre pela sua competência profissional. Dizer que foi uma satisfação revê-lo, uma satisfação estar participando com você dessa live. E eu espero que a gente tenha participações futuras, né? Inclusive, eu lanço aqui para deixar o que as pessoas gostariam de ouvir no assunto relacionado à ginecologia e obstetrícia, a gente está fazendo outras lives. E eu gostaria agora que o doutor fizesse as suas considerações antes que caia, né? Porque já notificaram a gente. Eu acho que tem 4 minutos, é isso? Eu acho que sim, 4 minutos. Bom, eu convido a todos a participar do nosso Instagram. A gente tem uma live toda semana, na quinta-feira. Essas lives falam de saúde materno-infantil. A maior densidade de informação é relativa à gestação, parto, puerpério e aleitamento. Mas, por exemplo, na semana que vem, a gente vai ter uma live com um pediatra que estuda muito a psicologia e vai falar sobre a importância da educação nos primeiros 1000 dias de vida. Então, quinta que vem é um convite para quem já tem seus bebês, estudar um pouquinho sobre a importância da educação nesses primeiros anos, quando é o período mais nobre da formação da autoestima do ser humano. Então, aí vocês podem participar, podem fazer perguntas, se vocês se interessaram, gostaram aqui da live, ali a gente vai esmiuçando um pouco mais, semana por semana, o assunto da gravidez, do parto. Inclusive, você falou uma coisa muito legal, Ângela, e alguém citou aí, Deus me livre, eu morro de medo de dor. A dor é o que causa mais medo. A dor e o medo são o maior motivo de mulheres em busca da cesárea, né? De não quererem passar pelo parto normal. Então, a gente vai ter, daqui a 2 semanas, uma live falando de medo e dor. E ali a gente fala o que é possível ser feito para controlar medo e dor da maneira natural no trabalho de parto e também o que é possível ser feito medicamentosamente para controlar o medo e a dor no trabalho de parto. Então, convido a todos, tá bom? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Realmente, a gente se conheceu no primeiro ano de trabalho no Hospital Municipal, né? Então, somos sobreviventes, resistentes. Né? Muito obrigado pelo convite, Ângela. Muito obrigado mesmo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Silvana Ferreira, Zoraide, a Nárgila, o Júnior, Bertaz, Eliane, a Anida Saibert, a Angélica, a Aline, quem mais? Eliane Dourado, a Coach Lu, Conte, a Mariana, Maiara, Cecília, Bruna, Camila, Cislene, a Gabriela. Muito obrigada a todas, né? Não vai dar tempo, Odila.
não vai dar tempo da gente estar vendo, porque tem que encerrar. E deixo aqui um grande beijo, um fim de semana abençoado a todos vocês, a você, doutora Ayrton, Daniel, a Como Reserva agora fala você. E muitíssimo obrigada, viu? Um beijo grande para você e um abraço virtual. Tchau, tchau. Obrigada.